Diz assim, então, a palavra. Romanos, capítulo 1, 10, 11 e 13. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, o Deus que nos conhece, que sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, o Senhor que se revela através da tua palavra, o Senhor que usa pregadores, homens limitados, para falar ao teu povo, o Senhor que manifesta o teu Espírito Santo na vida de cada um e que revela e que faz com que a tua palavra seja aplicada de forma diferente na vida de cada servo teu. Nós estamos aqui diante do Senhor, dependentes, Senhor Deus, da tua graça, da tua provisão, da tua intervenção, do esclarecimento que vem do alto, dependentes do Senhor para nos alimentar com a tua palavra. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, visita cada um de nós nessa noite, derrama da tua bênção sobre as nossas vidas, que nós possamos ter experiências com o Senhor, que possamos ter a alegria de termos contato contigo, termos experiência contigo, do Senhor falar conosco, do Senhor gerar temor em nossos corações. Que a tua palavra não seja apenas conhecimento intelectual entrando pelos nossos ouvidos, mas que seja a palavra do Senhor, que seja um toque do Senhor em nossa alma, em nossas vidas, renovando o nosso fervor, a nossa alegria, restaurando os desanimados, que o Senhor nos visite e nos abençoe, nos deixe essa bênção especial. Nessa noite te pedimos. Amém. O texto de Romanos, que nós acabamos de ler, o apóstolo está expressando aqui a sua vontade de desenvolver o seu ministério junto aos romanos. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, o que o apóstolo estava desejando ao querer ter contato com esses irmãos era justamente contribuir de alguma forma para que eles desenvolvessem a vida espiritual deles. Pensar nesses irmãos para o apóstolo Paulo era um grande desafio, era o desafio de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus já tinha mostrado para ele, de passar um pouco do conhecimento das escrituras que ele possuía, da experiência de vida, das experiências com a manifestação sobrenatural de Deus que acompanhava o ministério do apóstolo. O apóstolo desejava que os irmãos tivessem uma experiência como a dele. Eu me lembro quando nós estávamos aqui no período de avivamento, que era interessante. Eu vinha para cá nas férias, aí estava aquele período de avivamento, o povo fervoroso, as igrejas fervorosas. Eu chegava aqui e uma coisa interessante que eu tinha era o desejo de que os irmãos que eu conhecia, que moravam em Salvador, tivessem um pouco dessas experiências também. E ao chegar lá, a gente contava as experiências e fazia pressão sobre a mocidade da igreja para que eles tivessem uma vida de oração mais intensa. Me preocupava muito com a questão de leitura da palavra, então eu ficava pegando no pé. Era um irmão chato ali na igreja batista metropolitana. Mas era justamente essa vontade de ver aqueles irmãos tendo experiências novas com Deus, que deixasse a vida deles mais fervorosa.
E eu imagino que o que acontece com o apóstolo Paulo é justamente isso. Talvez perceber algumas limitações na vida daqueles irmãos e desejar vê-los sendo edificados e fortalecidos na presença de Deus. E eu queria que nós pensássemos um pouco hoje sobre o cristão dedicado ao reino de Deus. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente sempre o vê como uma referência. Mas o que é que fazia dele essa referência? O que é que motivava o coração de Paulo? O que é que fazia de Paulo se tornar um homem extremamente dedicado a Deus e ao seu reino? E aí, quando a gente vai examinar um pouco a vida dele, a gente vai encontrando características que são extremamente importantes e que a gente encontra também em crentes nos nossos tempos, nos nossos dias, e que vai, na verdade, nos fazendo entender melhor o que é que faz um cristão dedicado ao reino de Deus. E aqui no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos a primeira resposta para isso, aí no versículo 10, 11 e 13, e no capítulo 15, versículo 23. O desejo de trabalhar. É isso que a gente encontra em Paulo, sempre. Não importa se ele estava sendo perseguido, não importa se a situação financeira não estava boa, se ele estava doente, se ele não estava, não dependia de saúde, não dependia de dinheiro, não dependia de força física. O que a gente encontra nesse homem é justamente essa característica, o desejo de trabalhar na obra de Deus. Não era só de trabalhar, era de trabalhar na obra, de ver a obra desenvolvendo, de ver o reino se expandindo. E esse desejo é o que move o coração de Paulo em todo o tempo. E aí o que a gente encontra aqui nesse texto escrito aos Romanos é justamente isso. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Depois, no capítulo 15, versículo 23, ele ainda diz assim: mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos. Então, o que a gente encontra aqui é um indivíduo que não conseguia ficar parado, que não conseguia descansar, percebendo que pessoas precisavam das habilidades que Deus tinha dado a ele, dos dons, e que, assim, a grande motivação da vida de Paulo era justamente a obra de Deus, ver o trabalho desenvolvendo, ver pessoas crescendo espiritualmente, treinar presbíteros, treinar diáconos, treinar pastores, treinar pregadores. O apóstolo Paulo via isso como o desafio da sua vida e a motivação da sua existência. E aí o que nós encontramos, então, em cristãos dedicados ao reino de Deus, é que esses cristãos dedicados, eles são pessoas que estão sempre abertos para desenvolver seus ministérios, para trabalhar na obra de Deus. Às vezes a gente encontra pessoas que são reconhecidas como dedicadas, mas são mais reconhecidas porque vendem a imagem de que são dedicadas do que realmente são dedicadas. Mas o que a gente encontra em Paulo não é uma pessoa que vendia uma imagem de dedicação. O que nós encontramos em Paulo é um indivíduo que realmente se dedicava. O coração dele, a oração dele demonstrava isso. As atitudes, o desapego a qualquer coisa que pudesse servir de embaraço para o trabalho, demonstrava isso. Um homem dedicado ao reino. E aí nós encontramos, então, no apóstolo, o desejo que motiva a oração no meio das dificuldades. E a dedicação, o desejo do trabalho, ele serve muitas vezes para isso. O desejo de trabalhar na obra. O desejo nos motiva na hora das dificuldades. Ele podia passar por qualquer dificuldade, ele não estava nunca desmotivado. Então, é isso que nós precisamos entender, que quando nós temos o desejo de fazer alguma coisa no reino de Deus, todas as barreiras, todos os empecilhos, tudo aquilo que vem, só vai aumentar a nossa
capacidade de tenacidade na obra de Deus. Quando nós queremos trabalhar, não há nada que dificulte, não há nada que sirva de embaraço para isso. Agora, o que acontece na nossa geração é que nós temos uma geração que está se esfriando nisso, nesse desejo de trabalhar no reino. E quando esse esfriamento acontece, qualquer coisa é desculpa para a gente não se envolver na obra de Deus. E nos nossos dias, a igreja está cada vez criando formas e métodos para facilitar o envolvimento das pessoas na obra. Mas o que a gente encontra é sempre essa dificuldade, essa barreira, essa falta de motivação para se desenvolver o ministério. E todos nós temos ministérios. Então, o que a gente precisa é que cada um pegue, se atenha ao ministério que Deus lhe deu e tenha motivação para fazer a obra de Deus. Porque se todos nós fizermos cada um fazer a sua parte, se cada um faz a sua parte, não fica pesado para ninguém. Mas quando alguns que têm certas habilidades deixam de fazer, com certeza traz dificuldade para a vida da igreja, para o desenvolvimento da igreja. Então, o desejo de trabalhar, esse desejo nos motiva na hora da dificuldade. É o que nós encontramos em Paulo. Porque toda vez que ele passa por dificuldade, ele está sempre motivado. O desejo ativa a nossa criatividade. E aqui a gente tem, por exemplo, nesse período que nós estamos vivendo agora, nós temos o desafio de concluir o templo lá da congregação. E nesse propósito de concluir o templo da congregação, a gente teve agora essa semana os adolescentes, as adolescentes, se juntaram para fazer alguns lanches para vender. Nós temos irmãos que estão arrecadando roupas. Nós temos outros que vão estar separando essas roupas, separando sapatos e tudo, limpando, lavando roupas e arrumando as coisas. Temos os outros irmãos que vão para a feira para vender essas roupas. O que nós estamos vendo é que nós temos um obstáculo, que é o obstáculo financeiro. Mas o obstáculo financeiro não nos serve de obstáculo quando nós estamos motivados. Quando nós estamos motivados, todos os obstáculos melhoram a nossa criatividade. E é assim que nós vamos desenvolvendo as necessidades que nós vamos vendo à nossa volta. E com relação ao reino de Deus, é assim que funciona também. Você vai encontrar Paulo sempre criando uma estratégia para alcançar pessoas, para edificar pessoas. Então, quando nós estamos realmente motivados para o trabalho do reino, nós arrumamos estratégias que possam nos auxiliar nesse processo de edificação e fortalecimento de pessoas através de nós. Uma outra coisa interessante sobre esse desejo é que o desejo impede que o desânimo nos domine. O desejo de Paulo era tão grande que ele levava uma surra, foi apedrejado, já esteve várias vezes em situação de naufrágio, e você vê que ele não fica desmotivado, não arruma uma desculpa para estar desmotivado. Por quê? Justamente porque o desejo de fazer a obra, de ver as coisas acontecerem, de ver o reino se expandir, esse desejo era maior do que qualquer dificuldade que ele pudesse enfrentar. E é isso que nós precisamos ter diante dos nossos olhos. O reino de Deus, a expansão do reino de Deus, precisa ser maior do que qualquer outra coisa em nossa vida. Nós precisamos olhar para o reino de Deus como a coisa mais importante da nossa vida. O nosso projeto de vida precisa estar associado a ele. O nosso projeto de sonhos para o futuro precisa estar ligado aos planos de Deus para a nossa vida, para os objetivos de Deus. E aí, quando eu falo de objetivos de Deus, eu estou falando do seu ministério também. O seu ministério precisa estar sendo manifestado quando você trabalha, quando você anda por aí, quando você conversa com as pessoas. Todos nós somos chamados para evangelizar, fazer a obra de Deus, expandir o reino de Deus. E quando nós estamos, então, desejosos de desenvolver o trabalho, com certeza, todo desânimo que possa vir vai ser derrotado, porque a motivação da alma é a expansão do reino de Deus.
Segunda coisa que eu gostaria de observar, a primeira é esse desejo de trabalhar que Paulo tinha, que fazia dele um cristão dedicado ao reino de Deus. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que Paulo agia sempre segundo a vontade de Deus. E aí a gente vê no versículo 13, ele dizendo assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. No versículo 10 ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, o que a gente vai vendo é alguém que está procurando uma oportunidade para ir fazer a obra de Deus, e isso não importa qual fosse o lugar ou qual o nível de dificuldade que estivesse, mas alguém que estava aberto para fazer a obra de Deus, aonde Deus estivesse querendo que ele fosse. E essa é uma coisa interessante. Nos nossos dias, eu tenho acompanhado alguns amigos. Essa semana vi um da Igreja Batista, que é amigo meu, é pastor batista. Eu tenho observado no período de avivamento, nós tínhamos muita gente querendo ir para a África, para lugares assim, extremamente difíceis. Mas no nosso tempo agora, eu estou vendo muita gente querendo ir para lugares confortáveis. Gente que quer ir para lugar para melhorar a vida da família, que cria oportunidades para fazer missões em campos que são extremamente confortáveis para a vida da família. E o que a gente encontra em Paulo não é alguém assim. O que a gente encontra em Paulo é alguém que está querendo ir para onde Deus mandar. E é isso que a gente encontra nele. E é por isso que ele ora, para que Deus abra as portas, para que Deus mostre, para que Deus revele. E quando as oportunidades não acontecem, ele continua fazendo a obra onde ele está. Então, o que a gente aprende com Paulo é esse agir segundo a vontade de Deus. Essa preocupação em estar dentro da vontade de Deus. É Deus que me quer aqui, então eu fico aqui. Quando Deus não quiser, eu vou embora. E ele vai se desapegando. Do lugar onde Deus dizia, olha, está na hora de sair, ele se desapegava do lugar e ia para um novo campo. E normalmente campos extremamente difíceis. Mas ele estava disposto a fazê-lo. Então, uma vontade forte não é suficiente. Não substitui a vontade de Deus. A gente sabe que Paulo era alguém de vontade forte. Era um homem firme. Quando ele dizia que ia fazer uma coisa, ele ia e fazia. Resolveu ir para Jerusalém, e aí vem profeta dizendo, vai ser preso. Ele diz, mas eu vou. E aí outro vem e fala outra coisa, e ele diz, mas eu vou para lá. E os irmãos choram, e ele diz, vocês estão me desanimando, mas eu vou para lá. Então era um homem que tinha uma vontade firme. Mas o que a gente encontra na vida cristã é que só a vontade firme não é suficiente. A gente precisa estar dentro da vontade de Deus. Então, orar para que Deus mostre, para que Deus encaminhe, para que Deus direcione, para que a gente possa estar sempre dentro da vontade de Deus. Porque quando estamos dentro da vontade de Deus, com certeza, tudo que precisa ser feito vai ser feito. Ainda que não seja como nós queremos que seja. Mas Deus vai fazendo a obra, porque Ele tem os seus propósitos em nos usar nos vários lugares por onde Ele deseja nos usar. Uma outra coisa importante é que quando Deus quer, as portas são abertas. E o apóstolo Paulo sabe disso. Porque do mesmo jeito que a porta é fechada quando Deus não quer, quando Ele quer, as portas se abrem. É assim com relação à nossa prosperidade. Quando Deus não quer, as portas se fecham. Essa semana eu estou lendo o livro de Jó. E ali a gente vê a situação de Jó. Um homem que estava sendo provado por Deus, mas passa por dificuldades terríveis. Está desejando a morte. Amaldiçoou o próprio dia que nasceu. Está passando por situações extremamente difíceis. Não conseguia dormir de noite por causa das dores. Se rapando no chão com um caco de telha. Cheio de bicho na coisa. Imagina quantas moscas não tinham botado os filhotes ali, os ovos, na pele de Jó, que estava descoberto. O homem sendo comido vivo. Mas havia um fervor no coração de Jó.
Na hora que Deus determinou que aquilo se cessasse, tudo cessou e a bonança veio novamente. Porque é Deus quem tem o controle das nossas vidas. Na hora das provas, na hora das tentações, na hora das dificuldades, na hora da dificuldade financeira, na hora das provas que nós passamos por conta de enfermidades, Deus está no controle. A vida de Jó é um exemplo disso. Mas a história de Israel, quando nós vamos vendo, é um exemplo disso. Deus controlando tudo, controlando a história, controlando o sucesso da nação, controlando os líderes, inclinando para onde ele desejava ir. É isso que nós precisamos entender. Deus está sempre no controle. E agir segundo a vontade de Deus é reconhecer esse controle de Deus, não somente sobre as nossas vidas, mas reconhecer esse controle de Deus sobre as circunstâncias e sobre as vidas daqueles que estão à nossa volta também. Deus tem o controle de tudo. Mesmo quando nós olhamos e dizemos assim, aqui o negócio está difícil, mas foi isso que Deus quis, foi assim que Deus quis que estivesse. Porque ele pode quebrar todas as barreiras e fazer as coisas acontecerem. Mas ele tem os seus próprios métodos. E nós, muitas vezes, não entendemos os caminhos, mas nós precisamos nos dispor a fazer aquilo que ele estabeleceu. É assim que nós andamos, é assim que fazemos a obra de Deus. Então, agir segundo a vontade de Deus significa que uma vontade forte não substitui a vontade de Deus. Quando Deus quer, as portas são abertas, que nós devemos sempre nos submeter à nossa proposta de ministério, de vida, sempre à vontade de Deus. É assim que tu quer? É desse jeito que tu quer? Então, é assim que nós vamos fazer. E essa precisa ser a disposição do nosso coração. Porque muitas vezes a gente cria planos e propósitos, cria fantasias, sonhos, que não são sonhos de Deus para nossas vidas. Então, nós precisamos deixar esses sonhos de lado para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas, em nossos corações. Por último, um cristão dedicado ao reino de Deus, ele é alguém que aceita a vontade de Deus, manifesta nos obstáculos. Nem sempre os obstáculos são coisas ruins para a nossa vida. Às vezes os obstáculos, Deus usa esses obstáculos para manifestar a sua vontade. E é o que nós encontramos aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, o apóstolo diz que existiam dificuldades para ele sair de onde ele estava e ir para esse novo campo, que ele desejava abençoar a vida de pessoas ali. Logo, Deus muitas vezes se mostra através de obstáculos, de impedimentos, para que nós possamos estar dentro da sua vontade. Então, o que a gente encontra a respeito desses obstáculos é que muitas vezes ele se manifesta através de trabalhos que são prioritários. O que o apóstolo queria era ir para outro campo. O que Deus queria é que ele ficasse ali. Então, a prioridade de Paulo não era ir para onde ele achava que queria ir, ou que desejava ir. A prioridade de Paulo era estar no lugar que Deus queria que ele estivesse. Aquela era a prioridade. E é por isso que ele estava ali. E isso nós precisamos colocar, esse tipo de prioridade a gente precisa colocar em todas as coisas da nossa vida. Porque é assim que nós desenvolvemos a nossa vida cristã. Romanos capítulo 15, versículo 18 a 23, nos diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos,
mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos. Veja só o que é que ele está falando aqui. Ele diz, olha, eu quero muito ir para aí, mas tem um trabalho aqui que está me empatando de ir para aí, porque eu precisava desenvolver um ministério para o qual fui chamado, e era justamente de pregar àqueles que nunca ouviram o evangelho. Essa foi a razão, versículo 22, essa foi a razão, porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitá-los. Quer dizer, não foi um demônio, não foi uma enfermidade, foi a obra de Deus. A prioridade era aquela ali, então era isso que ele estava fazendo. Ele estava priorizando aquilo que Deus tinha estabelecido para ele no momento. Só que agora, ele diz, agora vai dar para mim ir até vocês, porque aquilo que era prioridade já está concluído, o trabalho que eu tinha que fazer já estava concluído. Então, muitas vezes é isso que Deus estabelece para nós. Existe uma prioridade e nós precisamos dar prioridade a essas coisas. E os sonhos que a gente tem vão ficando para mais para frente, porque Deus talvez tenha nos seus projetos nos conceder a bênção de termos esses sonhos concretizados. Mas a prioridade precisa ser sempre aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Depois, nós temos outro obstáculo que muitas vezes acontece, que são as circunstâncias, né? Doença, acidente ou acontecimentos que escapam ao nosso controle. Dificuldade financeira. Então, muitas vezes, nós temos várias coisas acontecendo, vendavais dentro das nossas famílias, coisas que, às vezes, nos traz a certo impedimento para desenvolvermos aquilo que achamos que deveríamos desenvolver. Mas, com certeza, não nos impede de desenvolver a obra de Deus e o reino de Deus. Porque você pode estar em cima de uma cama no hospital. Se você tiver vontade de evangelizar, você vai arrumar alguém ali dentro para evangelizar. Você pode estar dentro de uma cadeia. Se você tiver vontade de evangelizar, você vai evangelizar. Porque nada impede o indivíduo de querer fazer a obra de Deus se ele estiver disposto a isso. Uma outra coisa que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18, nos diz o seguinte: por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Há algumas ocasiões que nós vamos encontrar esse ser espiritual, contrário ao reino de Deus e à obra de Deus, causando impedimentos para que nós possamos avançar no desenvolvimento da obra. E o que é que nós precisamos fazer? Orar e confiar na graça e na providência de Deus. Porque até Satanás é usado por Deus quando ele não quer que a gente vá para certos lugares, que nós façamos certos trabalhos em certos lugares. O próprio Deus estabelece isso. Então, Satanás só faz o que Deus permite. E Deus só vai permitir enquanto for propósito dele. Quando for propósito dele permitir, ele então abre as portas e as coisas acontecem. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos um sonho de expandir o presbiterianismo para todos os povoados de América Dourada. E nós vamos conseguir. Deus vai nos abrindo portas e a gente só precisa ir aproveitando as oportunidades. Porque certamente a Igreja Presbiteriana de Ipanema vai deixar a sua marca em todos os povoados dessa comunidade. E nós vamos fazer do presbiterianismo um movimento forte na vida do desenvolvimento do reino de Deus aqui na nossa cidade. É isso que nós queremos e é isso que Deus vai nos conceder. Certamente nós vamos enfrentar Satanás e seus anjos, as forças espirituais, mas nós vamos orar e vamos buscar da parte de Deus. Com certeza Deus nos dará vitória. Uma outra coisa que eu achei interessante é uma experiência que Paulo teve em Atos, capítulo 16, versos 6 ao 10, a respeito do próprio Espírito Santo impedi-lo de ir fazer a obra em determinado lugar, porque tinha o propósito de levá-lo para outro. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão
na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aqui nós encontramos Deus não usando Satanás como barreira para mostrar a sua vontade, nenhuma enfermidade para mostrar a sua vontade, mas o próprio Espírito Santo freando a ida de Paulo para 2 lugares, para que ele pudesse pregar o Evangelho no lugar que Deus tinha escolhido. Eu acho isso interessante porque Paulo era um pregador extremamente eficiente. Quando ele ia para algum lugar, o Evangelho se expandia rapidamente. E aí, quando a gente vai observando essas experiências que ele tinha, a gente vai vendo que ele estava dentro do propósito e da vontade de Deus. Ele ia para o lugar que Deus tinha escolhido e estabelecido. E essa experiência de estar na vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, é o que vai fazendo com que Paulo tenha sucesso nas empreitadas que ele vai tendo no decorrer do caminho. Apanhou, foi apedrejado, foi preso, apanhou na prisão, levou chicotada, passou por períodos de naufrágio, mas venceu, porque estava no lugar que Deus tinha escolhido para ele estar. E é isso que nós precisamos entender com relação à nossa vida. Não importa o que é que esteja acontecendo, esteja dentro da vontade de Deus e você vai ser bem-sucedido em cumprir o propósito de Deus. Não é o seu propósito, é o de Deus, porque às vezes o nosso propósito é cheio de fantasias e de ilusões. E nós criamos, então, um propósito que não é aquele que Deus queria para a nossa vida. Mas se você tiver o propósito de Deus, entender o propósito de Deus, e estiver no lugar que Deus lhe chamou para estar, você vai ser bem-sucedido em alcançar o propósito da sua missão. A missão da igreja não é conseguir dinheiro. A missão da igreja é ganhar almas, é fazer o evangelho conhecido, é fazer Jesus conhecido entre os povos. A missão da igreja é pregar o evangelho e viver o evangelho. E é isso que nós precisamos entender. Nós não fomos chamados por Deus para ganhar dinheiro, não fomos chamados por Deus para ser pessoas de sucesso, nós fomos chamados por Deus para fazer a obra de Deus. E isso precisa ser a nossa prioridade. E é o que nós encontramos em Paulo. Então, o que ele vai vendo é os obstáculos como o demonstrar de Deus a respeito das obras que ele deveria desenvolver. E aí, o Espírito impede ele de ir para certo lugar, depois não permite que ele vá para outro, e ele está entendendo que Deus está mostrando a sua vontade e está aberto para abrir mão dos seus planos e propósitos para satisfazer a vontade e o propósito de Deus. E é isso que faz dele um evangelista bem-sucedido e um exemplo para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós. Um cristão dedicado ao reino de Deus. Projetos de trabalhar, o desejo de trabalhar, aceita a vontade de Deus, manifesta nos obstáculos e age segundo a vontade de Deus, sempre. A preocupação é servir a Deus através do seu ministério. Que Deus, então, nos abençoe. Que nós possamos, percebendo essa característica de um homem extremamente bem-sucedido no seu ministério cristão, nós possamos ir adotando essas características para as nossas vidas. Eu não sei qual é o obstáculo que você está tendo na sua vida, quais as dificuldades, os sonhos que você tem, às vezes alguns frustrados, mas o que eu quero lhe dizer é, ouça a voz de Deus e entenda o que Deus quer para você hoje. Qual o projeto dele para você hoje? Deus tem um projeto para cada um de nós. E esteja disposto a abrir mão do seu quando não tiver compatibilidade com aquilo que Deus quer para a sua vida. Esteja disposto e você será bem-sucedido em expandir o reino de Deus e ser uma bênção na presença de Deus. Porque no final das contas, quando nós estivermos diante do Senhor, no dia do juízo, o que vai nos trazer edificação é a quantidade de vezes que nós nos adequamos à vontade de Deus. E é isso que realmente importa para nós. Fazer a vontade de Deus e viver de acordo com o seu reino. Que Deus, então, nos abençoe.